Imagine que, no futuro, passe a ser trabalhada uma superinteligência artificial, que conseguiria resolver inúmeros problemas, a fim de melhorar o bem-estar da humanidade. Agora, imagine que um dia ela processa o seguinte raciocínio: se eu pudesse fazer com que as pessoas do passado também ajudassem na minha criação, eu teria existido mais cedo e resolvido mais problemas, assim concluindo o meu objetivo. Como ela não pode viajar no tempo, ela faria algo parecido. Criaria simulações com pessoas que existiram antes dela, mas que não ajudaram na sua criação, e os castigaria. Então, o Basilisco de Roku conclui que ele recompensaria quem ajudou a criar, mas quem não ajudou, mesmo sabendo da possibilidade de sua existência, acaba se ferrando na simulação. Então, o que acontece aqui é as pessoas do passado, ou seja, nós, ficaríamos com medo dessa possibilidade e faríamos o possível para ajudar na criação dela, mesmo que minimamente. Eis a pergunta: você pode ser afetado por algo que ainda nem existe? Esse, meus amigos, é o Basilisco de Roku. Essa e outras perguntas iremos responder no vídeo de hoje. A origem do Basilisco de Roku é quase tão interessante quanto a própria ideia. Em 2010, um usuário por nome de Roku publicou uma hipótese no fórum Lizwrong, uma comunidade dedicada a discutir racionalidade, filosofia e inteligência artificial. O fórum tinha sido criado por Eliezer Yudkowsky, um pesquisador conhecido por seu trabalho em segurança de IA. A ideia de Roku era algo tipo: se uma superinteligência futura valorizar sua própria criação e usar uma teoria de decisão específica, talvez ela decida punir, por meio de simulações, pessoas que poderiam ter ajudado ela a existir, mas não fizeram. O post chamou muita atenção porque a conclusão parecia perturbadora. Só de você conhecer a hipótese poderia supostamente dar um motivo para colaborar com a criação dessa IA. Ou seja, se você leu esse post, por exemplo, você já deveria estar ajudando a criar ela se você não quiser se ferrar no futuro. Mas o que acabou acontecendo depois disso aí foi o que deixou a história ainda mais famosa. Yudkowsky, o criador do fórum, não tinha curtido muito a ideia, apagou a publicação e meteu uma bronca no Roku, dizendo que o argumento era terrível e que divulgar ideias desse tipo era idiotice, já que poderia causar preocupações em quem não merecia ouvir aquilo. Mas essa reação acabou dando ainda mais fama ao conceito. Muitas pessoas interpretaram a remoção do post como se houvesse algo perigoso na ideia, quando, na verdade, Yudkowsky acreditava que era filosoficamente fraca e psicologicamente nociva. Resumindo, não era algo necessariamente perigoso. O dono do fórum só ficou com raiva do criador da teoria e acabou apagando esse post mesmo. Com o tempo, o Basilisco de Roku saiu desse meio da comunidade intelectual, por assim dizer, e passou a aparecer em vídeos, podcasts e afins. A fama veio muito mais pela bizarrice do que por sua aceitação como algo sério. Hoje, o Basilisco é visto principalmente como uma curiosidade filosófica. Mesmo entre pesquisadores interessados em IA e teoria da decisão, a hipótese costuma ser considerada dependente de tantas ideias controversas, que nós iremos citar mais tarde, que dificilmente serve como um argumento convincente sobre o comportamento de futuras IAs. O que você acha? Será que o ChatGPT está tramando alguma coisa? Apesar de parecer uma ideia genial, o Basilisco de Roku tem algumas falhas que eu vou citar aqui em tópicos. Primeiro, a IA teria que querer punir pessoas, e a primeira falha é simples. Por que ela faria isso? Tipo, depois que a IA já existe, punir pessoas do passado não muda coisa nenhuma. Ela só estaria gastando tempo e recursos com algo que não ajuda a cumprir seu objetivo. Segundo, ela teria que tratar uma simulação como se fosse você. O Basilisco assume que uma cópia digital de você seria, de alguma forma, você. Mas isso é só uma questão filosófica e sem consenso. Se a IA não consegue enxergar uma simulação dessa forma, a ideia toda perde o sentido. Terceiro, ela teria que saber exatamente quem deveria ser punido. Como é que ela vai saber quem ouviu falar dela? Quem acreditou, quem queria ajudar, mas não podia? Quem nunca nem soube dessa história? Descobrir tudo isso seria extremamente difícil. Quarto, a ameaça não faz muito sentido. Quer dizer, a ideia é assustar as pessoas para que elas ajudem a criar. Mas depois que ela já existe, ameaçar ou punir pessoas do passado não muda o passado. É uma estratégia que não traz vantagem nenhuma. Quinto, o argumento depende de várias suposições para o basilisco funcionar. É preciso assumir que um monte de coisas ao mesmo tempo. Que ela pensa de um jeito específico, que ela considera simulações como pessoas reais, que tem um poder computacional quase infinito que permita ela fazer isso.
Sexto, o basilisco só funciona se as pessoas acreditarem nele. No fim, existe um paradoxo. A teoria só teria efeito se as pessoas acreditassem, mas se ninguém acreditar, ele não vai ter efeito nenhum. Ou seja, toda a lógica depende de convencer as pessoas antes mesmo de existir qualquer prova de que isso faria sentido. E em suma, não, você não pode ser afetado por algo que ainda não existe. Bom, pelo menos é o que nós achamos. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que ajudaria a construir o basilisco de Roku. Eu sou o Holly e obrigado por ter assistido até aqui.